Bom, gente, vamos lá então. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fatoração de polinômios mais uma vez, casos especiais, só que dessa vez é diferença de dois quadrados, tá? Particularmente, esse eu acho que é o tipo de fatoração que vai ser mais interessante pra gente, porque ele é o mais abrangente também, tá? A gente vai ver que tem uma diferença significativa em relação aos outros, principalmente por causa da generalização que a gente consegue fazer com esse caso, tá bom? E por ele ser bem simples, na verdade, também, tá? Então, o que acontece é o seguinte. A diferença de dois quadrados, ela vai ser a volta do produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, no exemplo aqui, a gente vai ter justamente isso. A mais b vezes a menos b, que vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Se você não lembra o porquê disso, o que acontece vai ser basicamente o seguinte, tá? A gente vai ter que a mais b vezes a menos b, eu posso fazer, então, a distributiva desses caras, certo? E aí eu vou ter a vezes a ao quadrado, a vezes menos ab, b vezes a mais ab, e b vezes menos b, que vai dar menos b ao quadrado. E aí o que acontece? Como eu tenho menos ab e mais ab, a parte literal é exatamente igual, então eu posso cortar esses dois, porque eu tenho mais um e menos um, certo? O que vai sobrar vai ser o a ao quadrado e o menos b ao quadrado. Tranquilo? Então é assim que a gente chega naquele resultado de a ao quadrado menos b ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Então, agora voltando para a ideia que a gente queria abordar aqui, tá? Então a gente vai fazer a volta disso. Só que se a gente olha para essa fórmula, a gente tem dois termos que são bem simples, e a gente vai usar uma ideia bem próxima do que a gente usou lá no trinômio quadrado perfeito. No trinômio quadrado perfeito, o que a gente fez? A gente criava uma hipótese, certo? E se eu chamar esse primeiro termo de a ao quadrado? E se eu chamar o último termo de b ao quadrado? E aí eu ia ter que conferir essa hipótese no termo do meio, certo? Bom, se o primeiro fosse a ao quadrado e o último fosse b ao quadrado, o do meio teria que ser 2 vezes a vezes b, seguindo a fórmula, né? A vantagem desse daqui é que eu só tenho o a ao quadrado e o b ao quadrado. Os termos que eu tenho são independentes um do outro. E essa que é a vantagem dele, beleza? Então o que acontece é, eu posso automaticamente chamar essa diferença aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 49, eu posso virar e falar, olha, vou chamar o x ao quadrado de a ao quadrado. Se eu fizer isso, então o valor de a vai ser igual ao próprio x, certo? O 49, eu vou chamar ele de b ao quadrado. Se eu fizer isso, eu automaticamente vou ter que b vale 7. Desculpa, né? 49, a raiz de 49 vai ser 7. Bom, e aí agora é só encaixar a e b na fórmula, né? O que a gente tem na fórmula aqui desse lado, da forma fatorada? A mais b vezes a menos b. Então é só a gente fazer isso. Ou seja, eu vou pegar o valor de a, o valor de b, vou somar eles e multiplicar pela diferença entre eles, tá? Ou seja, eu posso então dizer que esse cara vai ser a mesma coisa que x mais 7 vezes x menos 7. Tranquilo? Simples assim. Então, esse caso de fatoração, ele é mais interessante justamente por conta disso. Tranquilo? Porque a gente consegue virar e fazer a raiz do primeiro, a raiz do segundo e encaixar ele direto na fórmula. Então não tem muito mistério por trás dessa fatoração, tranquilo? Então, mais uma vez, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer as questões que estão ali, e aí se você conseguir, ótimo, dá um play depois para poder ver como é que ficou, se ficou certinho, tá bom? Então, ó, fazendo isso aqui de baixo agora, 4x ao quadrado menos 64, tá? Então é só tirar aqui. Aí a gente vai ter, mesma ideia, vou chamar o primeiro cara de a ao quadrado, então a ao quadrado igual 4x ao quadrado, certo? Para isso, o meu a vai ter que ser igual, raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é o próprio x. Então, o a tem que ser 2x, né? Vou chamar o b ao quadrado de 64, e aí para isso, o b tem que ser igual a 8.
Tranquilo? Ou seja, só encaixar na fórmula que a gente vai ter o valor de A mais o valor de B vezes o valor de A menos o valor de B. Tranquilo? Então, encaixado na fórmula, tudo certo. Agora, uma questão clássica que acontece nas provas, vestibulares, concursos, Olimpíadas e tudo isso, é essa questão daqui de dois números consecutivos, né? Normalmente relacionado ao ano da prova. Então, se você estiver fazendo uma prova em 2021, provavelmente vai cair 2021 ao quadrado menos 2020 ao quadrado, ou 2022 ao quadrado menos 2021 ao quadrado. Ou ainda, se você fez uma prova de 2013, 2016, provavelmente você já viu essa questão, tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Mesmo esquema. Você vai falar, olha, 2021 ao quadrado, eu vou chamar ele de A ao quadrado. Então a gente vai ter isso aqui. Bom, mas se A ao quadrado é igual a 2021 ao quadrado, então isso significa que o A vale 2021. Vou chamar de B ao quadrado o 2020 ao quadrado. Ou seja, o valor de B tem que ser 2020. Certo? E aí, mais uma vez, só você encaixar na fórmula. Então, se eu encaixar na fórmula, eu vou ter o seguinte: 2021 mais 2020 vezes 2021 menos 2020. Então, por que essa questão é clássica com números consecutivos? Justamente porque você vai ter esse cara daqui aparecendo, ó, que vai ser a diferença desses dois caras. Então, isso significa o quê? Que se eu olho para essa parte aqui, para esse fator todo, eu vou ter 2021 menos 2020. Dois números consecutivos, a diferença entre eles é de uma unidade por definição, tá? 2021 mais 2020, e aí é que vai depender de qual número que foi pego, certo? 2021 mais 2020, isso vai dar 4.041, beleza? Ou seja, o resultado de 2021 ao quadrado menos 2020 ao quadrado é o mesmo que de 4.041 vezes 1, ou seja, o próprio 4.041. Tranquilo? Então é assim que você resolve uma questão dessa em que você vai ter dois números consecutivos e vai ser a diferença do quadrado deles, né? Bem clássica de prova. O último caso que eu coloquei ali, você talvez vire e pense o seguinte: pô, mas espera aí, eu tenho ali um 2x ao quadrado e eu tenho do outro lado um 3. Nenhum dos dois é um quadrado perfeito, certo? O 2 não tem raiz exata, o 3 também não tem. A questão é, se você estiver aceitando trabalhar com os números irracionais, ou seja, aqueles que têm raízes inexatas, né, aqueles que incluem as raízes inexatas, você então pode sim considerar esse caso como um caso de fatoração de diferença de dois quadrados, tá bom? Então a gente vai fazer justamente isso. Vou continuar considerando que o primeiro cara é o a ao quadrado, ou seja, o 2x ao quadrado. Para isso, o meu valor de a, então, vai ter que ser a raiz quadrada de 2, que a gente não sabe quanto é, né? Ela é inexata, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, o próprio x. Tá? O b ao quadrado vai ser o 3, então significa que o b é a própria raiz de 3. Tranquilo? E aí, isso vai ser um problema para você? Nesse caso, não. Tá? Então, nesse caso de fatoração, isso não é um problema para a gente. Significa, então, que eu posso pegar e só colocar na fórmula de novo. Ou seja, o valor de a, raiz de 2 vezes x mais raiz de 3, que multiplica raiz de 2 vezes x menos raiz de 3. Tranquilo? E isso não vai ser nenhum problema. Dependendo da questão, inclusive, ele pode te dar esses fatores. Ele pode virar e falar o seguinte: olha, considera que a raiz de 2 vezes x mais a raiz de 3 vale, sei lá, 7 ou algo do tipo, e que o outro tem um determinado valor. Tá? Se ele fizer esse tipo de coisa, então, beleza, você conseguiu achar o valor numérico dele. Tá? Então pode ser que aconteça, que apareça esse tipo de coisa, tá bom? Então, duas observações importantes para a gente fazer sobre esse caso de fatoração. A primeira é que a gente pode generalizar, sim, esse caso em que eu tenho
dois números consecutivos e eu estou fazendo a diferença do quadrado deles, tá bom? E como é que a gente vai generalizar isso? Bom, chama um número menor de x e o número maior de x mais 1, tá bom? Se você faz isso, então a gente pode fatorar esse cara, né? E pode escrever ele da seguinte forma. Eu vou chamar a ao quadrado de x mais 1 ao quadrado. Ou seja, para isso, o valor de a tem que ser o próprio x mais 1, tá bom? Então, ele todo vai ser o valor de a. Vou chamar de b ao quadrado o x ao quadrado. Ou seja, o valor de b tem que ser igual a x. E aí, se eu encaixar isso na fórmula, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. O valor de a, x mais 1, mais o valor de b, que é o x, multiplicado pelo valor de a, que é o x mais 1, menos o valor de b, tá bom? Então é só você fazer isso daqui. E aí o que vai acontecer? O cara da esquerda, que é a soma dos valores de a e de b, vai ficar x mais 1 mais x. Se eu juntar x com x, eu tenho ele aparecendo duas vezes, então vai ser 2x, beleza? Ou seja, esse primeiro cara vira 2x mais 1. Enquanto que esse da direita aqui, eu vou ter x mais 1 menos x. O x com menos x vai poder cancelar, né? Então aqui só vai sobrar o 1. Ou seja, é 2x mais 1 vezes 1, que é o próprio 2x mais 1. Então significa que a gente pode generalizar dizendo que se eu tenho dois números consecutivos, e eu estou fazendo a diferença dos seus quadrados, basta que eu pegue o menor deles, o dobro do menor deles, e acrescente uma unidade. Tranquilo? Então é só você fazer esse esquema daqui, tá bom? A gente pode pensar no próprio exemplo que a gente acabou de fazer. O 2021 ao quadrado menos 2020 ao quadrado. Qual é o menor deles? O 2020. Pega 2020, multiplica por 2 e soma uma unidade. 2020 vezes 2, 4.040. 4.040 mais 1, 4.041. Beleza? Que foi o resultado que a gente encontrou. Tá bom? Então você pode sim fazer essa generalização e ela vai facilitar bastante as coisas se você lembrar dela. A segunda observação é de que a gente pode considerar qualquer diferença como uma diferença de dois quadrados se a gente estiver aceitando os irracionais, tá bom? Óbvio que não é sempre que a gente vai aceitar eles, depende de qual é o contexto que a gente está trabalhando, tá? Mas, em muitas das vezes trabalhando com polinômio, não tem problema se você tiver raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e por aí vai, tá? O que normalmente tem problema? Tem problema se a minha letra estiver presa dentro de uma raiz. E aí a gente não fica confortável de trabalhar. Por quê? Porque a gente define monômio como sendo um termo algébrico, ou seja, composto de número e letra, que a minha letra ela não pode estar dentro de uma raiz que não tenha solução, ou seja, tem uma solução inexata, na verdade, e nem no denominador de uma fração que é irredutível, ou seja, que eu não consigo tirar minha letra dali, tá bom? Então eu sempre preciso ter a minha letra multiplicando o numerador, ou seja, o cara de cima, né? E fora de uma raiz quadrada. Quer dizer, de uma raiz qualquer, na verdade. Então, o que a gente normalmente não vai aceitar é se eu tivesse, por exemplo, x menos 7, por exemplo. Porque aí, quando você fosse fatorar esse cara, você teria a raiz de x mais raiz de 7 vezes raiz de x menos raiz de 7, tá bom? E aí o problema não é nem a raiz de 7, é a raiz de x. Vai estar errado? Não vai, beleza? Isso aí tá certo, tá 100% certo. O único problema é que você não está mais usando polinômios, beleza? Você está usando só termos algébricos e para a maior parte dos casos práticos, de fato, tá tudo bem, tranquilo? Então, essas duas observações elas podem te ajudar bastante, principalmente a segunda, tá? E esse foi o caso da fatoração da diferença de dois quadrados. Tranquilo? Então, até a próxima e até o próximo caso de fatoração.